Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Salve o Guilherme Pop aqui mais uma vez. Você está no canal Game Pop. Estamos aqui em Clair Obscure Expedition, onde nós paramos no último episódio aqui no nosso acampamento. E iremos dar sequência no jogo aqui, beleza? Vamos aqui já na fogueira dormir pra gente seguir da sequência e iniciar um novo dia. Espero muito que você esteja gostando do jogo, tanto quanto eu estou gostando aqui. O jogo tá muito legal. J'arrive pas à le croire. On va rencontrer Esquier. Les Gestrals et Esquier. Les récits sont vrais. Vous ne sentez pas... Cheveux blancs. Qui êtes-vous? Alicia, je t'avais dit de rester à la maison. Il n'est pas bon pour toi de voir ça. Oui, je comprends. C'est sa faute. Et elle n'en a pas conscience. Mais tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui est ma faute? Qui êtes-vous? Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Retourne à Lumière, avec tes amis. Laisse-les vivre leur dernière année. En paix. Ceci sera ton seul avertissement. J'ai si hâte de voir. Maëlle? Hey. Hé! C'était lui. Je l'ai vu. L'homme aux cheveux blancs. Et cette femme. Attends, Qu'est-ce mais que de tu quoi as vu? tu parles? Maëlle, respire. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? Réfléchis. Le moindre détail peut être important. Il a dit qu'on devait rentrer chez nous. Et que tout était ma faute. Et qu'à cause de moi, les choses vont empirer. Pour tout le monde. Vous étiez tous figés. Et je pouvais pas. C'était comme dans un cauchemar Ça va réveillé. aller. Ça va aller. Et c'est quoi fini. d'autre? Tu as dit qu'il y avait une femme. Lune. Pas maintenant. Elle avait un masque. Je sais que c'est dur, mais concentre-toi. D'accord? Tant que c'est encore frais. Lune, on verra ça demain. Hé, respire. Écoute ma voix. Tu risques rien, on est là. D'accord? C'est fini. Então tá, né? Que começo. Caramba, a Lune sempre pensando na missão, meio se importa tanto com as pessoas, né? É esquisito. Galera, eu tava falando pra vocês comentarem aqui o que vocês estão achando do jogo. Não esqueça de deixar um like também, que é bem importante aqui pra ajudar no crescimento do canal. E vamos seguir. Já começamos com tudo aqui. O homem do cabelo grisalho, a menina misteriosa de cabelo branco. O jeito ela não fala. Tá parece que tem um rosto queimado ali. Vamos lá, vamos descobrir qual é que é essa história aqui. Eu nem lembro onde tem que ir agora. Ah, tem que ir na casa do Tu te sens mieux? Ouais. On en reparlera en chemin. Allons vers l'est. C'est là que se trouve le nid d'Esquier.
Nem lembro de que é aqui. Deixa eu ver aqui. Santuário Gestral. Acho que é o chaveiro. Última vez. Acho que lá em cima, né? Todo cadê? Achei aqui, né? Tá. Mas tem algum ponto de atributo aqui? Eu acho que não. Oh, Pico Bano, Ocarito, Passwordito, Mi Parino. Golgra a dit de crier le mot de passe aussi fort que possible. Alors... Gustave? Tu as du coffre? Vraiment? Allez, sois pas timide. Dégage de là! Jeez, Tupakimama Parino. Non, 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 c'est juste... C'est le mot de passe. Mico Femicola, Gorgranda Baribomino, Passwordito, Gomiguru Rapito Sava. Enganou ele legalzinho. Só passar uma vergonha. Ah, je m'excuse, sincèrement. Golgra nous a dit que c'était le mot de passe et... Laisse. C'est un gestral. Il aura tout oublié dans 5 minutes. Je suis désolé. Nossa, era um berro. O que entrava aquela hora? Nem precisava descer. Intéressant comme décor. Esquier est censé se nourrir de lumière. Tu vas bien, Maël? Je sais pas trop. J'ai encore une sensation de... déjà vu. La lumière ici, elle m'a l'air un peu... comment dire... Como sempre, vários caminhos por aí. Eu não tenho nem ideia pra onde que vai. Vamos lá. Eu tô indo pra esquerda aqui na hora que eu tô andando, porque a hora que a gente entrou lá no primeiro túnel, eu vi uma paradinha daquela ali brilhando. Não sei se é Pictus, se é Chroma, se é um ponto de Lumina. Deixa eu dar uma voltada ali pra ver se eu consigo acessar lá. Aqui. Ah, aqui, ó. Lugar pra descer. Faites attention.
se nem tivesse apertado o botão. Que lent, c'est cool. Danger! Finesse et grâce. Une attaque précise. Sobrecarga total, então não adianta nada. Nada com nada. Parece um labirinto. Tá. A gente enfrentou o maluquinho agora. Coisa lá em cima. Subir. Vou subir então. Não acho que tem nada. Tinha aquilo ali, mas pelo que eu enfrentei o outro no episódio passado, aquilo ali você tem que dar muito dano nele logo de cara. Ele não luta, ele foge logo. Então, deixa eu ver aqui. Só voltar atrás para ver se tem acesso onde eu tinha visto. Senão a gente já volta aqui e segue. Ali, ó, que eu tinha visto. Mas como que acessa, né? Em algum momento deve dar pra aproveitar que tá aqui, né? Só pra não ficar sem vida. Não ter que ficar gastando elixir de croma também. A gente tem um mímico ali embaixo. Estranho isso aqui. Tá, vamos lá. Caminho esquisito. São vários caminhos aqui que parece que não levam. Ali pra baixo a gente já foi. Não dá pra ver nenhum ali. Intéressant. Acho que a gente seguindo em frente aqui talvez já vai direto lá dentro, né? Vamos dar uma explorada aqui pra baixo. Se tem alguma outra coisa. Tem uma ali em cima
Que vai ter que ir lá pra pular aqui. Mas como que eu vou? Não é por aqui, porque aqui foi pra onde a gente veio. Eu dou essa volta só pra pegar aquilo. Eu dou cutscene aqui já. Pas d'esquier. Bonjour, mes amis. Hé, bonjour mon ami. Ciel. Quoi? Je sais pas. Il a l'air sympa. Oh, c'est toi? Bonjour, mon ami, la terrible nageuse. Tu es venu pour que je t'apprenne à nager? Non, je suis pas très à l'aise dans l'eau. En fait, c'est un peu pour ça qu'on est venu. On doit traverser la mer. Tu peux nous aider? Mon ami, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pardon? Les histoires racontent qu'Esquier aime parler par énigme. Comment ça? Je comprends pas. Nous devons absolument traverser la mer. Tu veux bien nous aider? Vous êtes trop nombreux à transporter. Je suis fort, mais pas à ce point-là. J'ai besoin de Florie, Qui est Florie? une de mes pierres. Une pierre? Oui, Florie m'aide à nager, mais elle m'a été volée par mon ennemi juré, celui dont chaque pas ébranle les fondations du monde, celui que l'on appelle François. D'accord. Laisse-moi deviner. François se trouve sûrement au cœur d'un territoire infesté de névrons, c'est ça? Oh non, il est juste à côté, là-bas. Oh. François est mon voisin. Ah. Bon, j'imagine qu'on peut aller le voir. Fantastique! Bonne chance, mes amis. Et ramenez-moi Florie, s'il vous plaît. Tu sembles me connaître. Oui, Mais comment? Je ne comprends pas. les hommes peuvent gravir des montagnes, mais trébuchent sur des cailloux. D'accord. Tá. Vamos lá. Lutar contra o François. Plus nous obtenons d'informations, plus je me pose de questions. Ça va, Ciel? Oui. Esquier est surprenant. Voilà qui devrait aider. Abrir o cutscene já. Y a rien ici. Qui ose entrer chez moi? On n'entre pas comme ça chez les gens sans frapper. C'est extrêmement mal élevé. Est-ce que... c'est toi, François? C'est juste une pierre qui parle? Je pensais que c'était Florie, la pierre. Une pierre? Je ne suis pas une pierre. Vous avez des cailloux dans les yeux. En tout cas, vous en avez à la place du cerveau. Vous voyez pas que je suis une tortue? Esquier!
Arrête d'envoyer des brigands chez moi! Cesse d'être aussi méchant. Ce sont de gentils humains. Alors garde-les de ton côté de la caverne! Et vous dégagez de ma pelouse! Oui, on va s'en aller. On est juste là pour Flory. Alors en plus de rentrer sans frapper, vous venez pour me voler? Oh ma parole! Des humains, hein? Eh bien, il faudra me passer sur le corps! Ah! Lune, fais gaffe! J'avais utilisé la vie. Prête à esquiver. Sans la brûlure! Pessoal, talvez seja um corte antes da luta. Eu tive que parar pra tossir aqui. Quando deu esfriado, eu troquei a equipe, ele coloquei as meninas de início. Começar a lutar com a Cia um pouco, né, pra ele ganhando, aumentando o nível dela também. Bon, mettons un terme à ces inepties. J'ai besoin d'aller dormir, comme une tortue. Tout ça pour un petit caillou de rien du tout. Prenez-le et ne revenez jamais. François, qu'est-ce que tu as pris cher? Je me vengerai. Je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Mais tu peux pas bouger. Dégagez! Tem mais nada pra cá mesmo, né? Ué, cara, parece que tinha um mímico que a gente viu lá, que eu ia chegar nele lá. Ah, tem outro caminho aqui, vamos subir aqui. François et Esquier sont très différents des Gestrals et des Névrons. Tu crois que c'est la peintresse qui les a créés aussi? Qui veux-tu que ce soit d'autre? Peut-être qu'ils viennent d'un autre monde. On peut s'en servir. Cadê aquele mímico que a gente tinha visto no começo? Vamos descer ali. O único que é meio chatinho de enfrentar, que ele tem bastante vida, mas sempre bom, né? Tentar ganhar. Ah, aqui vai. Vou colocar aqui pra pular perto dele. Intéressant. Tá. Eu vou voltar lá atrás. Eu quero ver se eu acho. Como que a gente vai naquele mímico lá. A gente vai seguir aqui e não vai conseguir lutar com ele. Aí, ó. Como que desce lá? Eu não sei. Vamos lá.
moi. Finesse et grâce. Une attaque précise. C'est parti. L'acroma coule à flot. Attention! Finesse et grâce. Une pluie de flammes. À moi de jouer. J'ai vu ton avenir. Sans la pluie. Danger! Ixi, tem armadura, né? Finesse et grâce. Lame, obéissez-moi. Pigment tendu. Sans la pluie. Les yeux ne manquent jamais. En garde. Lune, fais gaffe. Je me sens mieux. Je m'en occupe. J'ai vu ton avenir. Aucune marge d'erreur. Voilà ta carte. En garde. Une attaque précise. L'acroma coule à flot. Amusons-nous.
grâce. C'est mal. Essaie pour voir. Je vais utiliser ta vie. Aucune marge d'erreur. Sans la brûlure. Sur moi. Prends ça. Continuons d'avancer. Foudre. Frappe. Vas-y, essaie. Continuons d'avancer. Je suis prête. Je vais utiliser ta vie. Aucune marge d'erreur. Bonne pioche. Voilà ta carte. Je suis prête. Prête à esquiver. À moi de jouer. J'ai vu ton avenir. Pas aujourd'hui. Une tempête approche. C'est le moment de frapper. Tá, agora que eu entendi. Aquele golpe da Luna, ele assim que termina o round, já tem um ataque preparado. Eu não estava preparado para dar o ataque, por isso que eu errei as duas vezes. Agora que eu entendi como é que ele funciona. Vamos lá. Prends ça. Dansons. Une tempête approche. Obéissez-moi. Pigmenton. Ficar atacando com esse
rounds ainda. Legalzinho, mas aí você não consegue fazer outro tipo de ataque, né? Prends ça. Ça fait mal. O silenciamento é um efeito de status que impede o personagem de usar a habilidade. Ok. Vamos fazer aqui. Maël! J'avais utilisé ta tête. Tout ce potentiel. En garde! Esse aqui é mais difícil de aparar os Que quatro. l'ombre coule. Achei que é chato. Ó, mais uma roupa. Acho que é bacia agora. Achei chato esse, viu? Tem bastante armadura. Mas eu quero lutar com ele porque sempre tem alguma coisa pra gente, né, ganhar, melhorar os atributos depois. Vamos que a gente sai daqui agora. Intéressant. O melhor esquisito. Como ele. Ó. Deixa eu ver. A gente não desce que não pega essas coisas, tá? Que eu consigo por ali. Não tem nada. Beleza. É, talvez pegue um outro cortezinho. Tem alguns cortes que eu vou fazendo porque a gente tem que dar uma parada pra fazer alguma coisa, né? Chama e tudo mais. E também tem. Às vezes no jogo acontece alguma coisa que você tem um corte porque aconteceu algo, tá? Vous avez trouvé Flory. Ce n'est pas Flory. Quoi? Comment ça, c'est pas Flory? Ah ah! Je n'ai jamais vu Flory. Ta pierre est toujours aux falaises de Rochevague. Eh ben, il m'a bien Attends, tu ne comptes plus nous aider? Si vous promettez de ramener Flory, alors on pourra être Tu ne amis. peux pas nager sans Flory? On vient de te voir voler. Oh, vous êtes bien trop lourd. Il me faut mes pierres. Tes pierres? Hélas, je les ai toutes perdues. Je peux faire bien plus que nager. Je peux voler dans l'espace. Avant, je volais tout le temps avec mon ami Verseau. On t'aidera à trouver tes pierres. Oh, c'est très gentil à vous. Attends, François a parlé des falaises de Rochevague. Où sont-elles? Oh, très très loin vers le nord. Dirigez-vous juste vers le Grand 33. Ouh, je vous rejoins dehors. Aïe.
Então tá, vamos lá. Eita. Tem alguma coisa aqui embaixo? Aliás, esse quebra-molas, é isso? Aqui. Aqui dá para acessar depois chegasse ali. Expédition 66. Marcel, Expedição 66. Esqui, você e seus malditos cogumelos. Ok, que seu amigo comeu eles sem problemas algum, mas a questão é que seu amigo é imortal. Esse é o tipo de detalhe extremamente relevante que se deve mencionar no começo. Ah, pare de chorar. Não é você quem está prestes a morrer. Não acredito que nossa expedição vai acabar assim. Não aprendemos nem avançamos em nada. Tampouco vamos deixar algo de útil para as próximas expedições. Nunca devia ter confiado num marshmallow falante. Gigante. Maravilha. Agora sou eu que está perdendo. Primeiro cogumelo infectado e morreu de tudo. E aqui é aquela que estava no começo. Sympa. Moção na Batalha 3. Aqui não ganhamos nenhum atributo. Dá uma olhada nesses pitos novos aqui que ganhou. Assim tá sem pitos, que a gente ia colocar nenhum ainda, né? Vamos ver aqui, emoção da batalha. Um PA, mais um PA no início da batalha. Não sei se isso aqui ficaria bom com ela. Vamos lá, estamos jogando com ela, vamos lá. Primeiro golpe aprimorado, mais 50% de dano no primeiro golpe. Isso é bom também. Solidão Celery, esse aqui de solidão não sei se compensa. Combate solitário. Esse aqui nós ganhamos lá com aqueles gestrais, né? Para lutar sozinho. Força atordoante. Mais 30% de dano contra alvo sobre atordoamento. É mais difícil de colocar eles. Ataque vampírico. Recupera 15% de vida ao executar um ataque básico. Isso aqui é excelente. Mas o ataque básico dela que está bem fraco. Solidão, demolição, o que é isso aqui? Mais 25% de dano de resistência. Tá. Salto energizante contra ataques aéreos. Isso aqui é bom quando pegar, que a gente nunca sabe quem que vai ser, né? A gente pegar um inimigo que precisa pular. Emoção na batalha do nível 3, já tá com ela. Tá, combate solitário. Beleza. Vamos lá. Guarda-roupa. Ela ganhou um babaguete. Não, vamos manter jeitinho, caramba. Ficou bem esquisitinho essa roupinha aqui. Chest todo mundo. A roupa, o Gustav tem, a Maelle tem. O que a Maelle ganha aqui do Gestral?
Nossa, ficou parecendo um pincel. Vamos deixar ela cabelinho curto dela que tá legal. Quando a Lu tiver o do baguete, quem sabe a gente troca a rosto do mundo. Agora o Esquia também tá no grupo ali. Tá, vamos lá. Nova habilidade de esqui. Esqui pode ajudar a navegar por terrenos impenetráveis para descobrir novas áreas do continente. Pressione X para convocar a esqui a qualquer momento do continente. Esqui ajudará você a cruzar terrenos difíceis e melhore a habilidade do esqui encontrando outras rochas. Ah, tá. Mais rápido, né? Acho que vai faltar. A gente não conseguiu andar mesmo. Eita, que tem um bichão. Je suis la vitesse! Je suis la vitesse! Então aqui, ó, no outro episódio eu falei que talvez a gente fosse entrar pela água. Vamos lá, é com o esqui que a gente vai. Pegar esse. Sympa. Nossa, na batalha 1, batalha com nível 3 ali com a C. Oh, Miguel. Do nada aqui acionei o teclado. Ah, corte de cabelo charmoso, cacheado. Oh, Deus. Gastar esse negócio aqui, ó. Besteira. Vamos lá. Virgile, expédition Virgile, expedição 62. Eugene venceu o novo desafio de 100 abates, mas ainda me faltam 3. Acho que vou precisar caçar sozinho para equilibrar o placar. Ah, posso ver um neve dos grandes se aproximando. Ele vale o dobro. Se eu matar ele logo, posso melhorar a minha pontuação. Pelo jeito você não conseguiu, né? Aqui é só com o esqui para poder passar. Vamos lá. Onde nós estamos? Praia Gestral. Praia de Gestral, Bosque Vermelho, então todos esses lugares nós já passamos. Então aqui a gente tem que vir aqui, correto? Tá. Então, a posição contrária nós estamos. Tá lá. Falésias quebradas. Como chegar lá? Eu não sei. Desculpa. Enquanto isso a gente vai andando por aqui, ver se tem mais. Ali tem coisa pra ficar lutando com eles. Esses aqui também. Nossa. Assim, quando a gente veio, não foi? Águas flutuantes, foi. Quando a gente resgatou a Maela. Pedreira crepuscular. Vamos lá pra ver. Contigo. Volta. É bom explorando esses lugares, porque sempre tem alguma coisa pra encontrar.
Olha só, rapidinho aqui. Tô vendo a mensagem aqui no celular, tá? Parfait. Mais uma música. Mas é só isso. Aí, tá vendo? Se a gente não vem aqui, como é que é descobrir? É legal. Nesse lugar aqui pra pegar coisa diferente. Mas que seja só uma música pra gente colocar no acampamento depois. C'est un avantage. Ali, ó, onde é a casa do esqui. Aqui é onde vai para os gestais, né? Ganhamos os pontinhos aqui. Precisamos da nossa Une tempête approche. À moi de jouer. Errei rude. Isso aqui é chato. Essa vez que vai pela primeira vez. Pas aujourd'hui. Que l'encre coule. À moi de jouer. Il faut parer! Attention. Une tempête approche. Je vais utiliser ta vie. Je suis prête! Eu acho que é ali que a gente tem que ir. Mas vamos dar uma... Nossa. Esse mercador aqui já veio ali. Ategrindavi. Mas mulher. Um traje para amanhã, ela já tem desse. Cabelo curto pro Gustav. A gente já comprou. Esse aqui a gente já veio. Já veio aqui já. Tá bom. Esse aqui é bom que ele apesar de ser grandão e pesadão, ele anda mais rápido. Tem aquele cara de já foi. Então é ele mesmo, pessoal. Vamos seguir pra cá. Agora não sei se eu subo ou se eu vou pra cá. Ah. Sério que ele tá aquele negócio ali? Os participantes.
Sem problema. Je m'en occupe. Danger! Je suis prête. Danger! Pigment. Sans la brûlure. Finesse et grâce. Une attaque précise. Ok. Je suis prête. Dansons. J'abandonne jamais. Violência do tempo. Une tempête approche. Ouvre. Frappe. Faites attention. Merci. Je suis prête. Finissons-en. Je peux y arriver. J'en ferai bon usage. Prête à parer. Sur moi. Prête à esquiver. Continuons d'avancer. Je m'en occupe. Je suis prête. Prête à esquiver. Une tempête approche. Ok. Je suis prête. Prête à esquiver. Prête à esquiver. Prête à esquiver. Ele vai sozinho também, né? Pour ceux qui viendront après. Faut s'en débarrasser.
Errei feio aqui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'attends. J'attends. C'est parti. Une tempête approche. Il faut parer. Survie, s'il te plaît. Il faut parer. Je suis prête. Sur moi. Sur moi. Prête à parer. Sur moi. Não tem como defender, parece. Essaie pour voir. Vas-y, essaie. Vas-y, essaie. Il va falloir faire vite. À moi de jouer. Je vais utiliser ta vie. Vas-y, essaie. Essaie pour voir. J'attends. Les yeux ne mentent jamais. Vas-y, essaie. Si je meurs, ainsi soit-il.
c'est pour voir. Que l'encre coule. Que l'encre coule. Difícil. Prépare-toi. Prépare-toi. Je m'en occupe. Attention, Lune! Pour ceux qui viendront après. Foudre. Frappe. Lune, fais gaffe! Je m'en occupe. Gustave, esquive. Faites attention. Danger. Deu tudo que eu chamei. Prépare-toi. 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 Je m'en occupe.
Lune, fais gaffe! Continuons d'avancer. Gustave, esquive. Attention, Lune! Faites attention. À couvert. Pour ceux qui viendront après. Attention, Maël! La chroma coule à flot. Je suis prête. C'est pas bon du tout. Il faut s'en débarrasser. Danger. Je suis prête. Je m'en occupe. La chroma coule à flot. Pour ceux qui viendront après. Lune, fais gaffe! Danger. Continuons d'avancer. Pour ceux qui viendront après. C'est pas bon du tout.
Ils ont coulé l'encre. La chroma coule à flot. Je suis prête. En défense! Il faut parer! Gustave, ne meurs pas! Pour ceux qui viendront après. Finesse et grâce! Prête à parer! Prête à parer! Dansons! Dansons! Je suis prête! Une attaque! Résiste! Rapaz, é trabalho, viu? Contra-ataque aprimorado. Gáltero, ganhamos uma pele de Borgium, catalisador de cromo. Ganhamos mais uma arma. É difícil, mas tem que lutar, não adianta. Olha que custa. Lembrando que terra. Aprimoramento de arma. Ah, cool, comme Willow, fausse équipe. Olha, mais um perdido aqui, ó. Ah, alors comment c'est au Gawa? Pour les autres, on va y ah, l'autre. Mais um gestralzinho perdido aqui, ó. A gente vai voltar para o acampamento. Tem mais alguma coisa de roupa lá. Não que isso seja importante, porque dá uma coisa bem inútil, mas faz parte que a gente platinar o jogo. Ce sera utile. A parada rejuvenescedora recupera 3% de vida a uma parada. Tá vendo? É difícil ganhar, mas tem que persistir. Agora a gente vai lá pro objetivo. Je suis fatiguée. On pourrait pas dresser le camp ici? Je suis fatiguée. On pourrait pas dresser le camp ici? Ah, acampamento antes. Tá, vamos lá. Será que foi isso, gente? Será que ela tá lembrando de alguma coisa? Porque ela falou que ela ia de família em família. Será que ela faz parte desse povo? Vamos entender.
Je vois pourquoi tu aimes lancer des pierres. Tu es bien calme depuis que tu as vu ces gens. On aurait dit qu'ils me connaissaient. Qu'ils me connaissaient personnellement. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai l'impression de n'avoir jamais rien compris. Comme si je passais toujours à côté de ce qui est évident pour tout le monde, sauf pour moi. À Lumière, ma vie n'avait aucun sens. Et j'avais ma place nulle part. Mais ici, alors que je commençais à aller mieux, tout ça arrive. Ouais. Moi aussi, je déteste ça. Les choses qu'on ne comprend pas. Face à elle, on se sent tout petit et impuissant. Mais ça m'aide, tu sais, de me concentrer sur ce que je comprends. Sur les personnes à qui je tiens et qui tiennent à moi. Et comme ça, je me sens moins perdu, parce qu'au moins, on est perdus ensemble. Quoi? Hé, j'en fais trop, c'est ça? Non. En tout cas, si ça peut t'aider, j'étais plus perdu que ça à 16 ans. On m'a dit que c'était surtout parce que tu ne pensais qu'aux filles. C'est vrai, mais tu sais quoi? Les filles ne pensaient pas à moi du tout. Ça, je veux bien le croire. Ouais. Tu peux me parler, tu sais. On est une famille. Selon les documents officiels. Ouais, bah, ces documents disent sûrement qu'on est mort maintenant. Alors? Ouais, il y a des chances. Ouh, joli coup. Je sais. Pas d'excès de confiance, je t'ai dit. C'était passable. J'ai eu un bon prof. Non. Aproveitar que a gente voltou, descansar, melhorar as armas antes da gente ir para as falésias quebradas. Tá. Nós ganhamos essa Gáltero, elemento de terra, mas a não ser que o inimigo tenha alguma fraqueza nesse tipo aqui, não compensa. Acho que essa que a gente está usando, que é herda do elemento, é melhor. Essa que a gente está usando é essa aqui, piscina. É Lancer? Não, né? É crucífera. Fiquei perdido agora. A gente tá com a Lancer. Se melhorar vai para 398. Essa aqui também. Vitalidade B, defesa C. Mais 20, mais 5. Mais 20, mais 6. Pouca diferença. Quase nenhuma praticamente. Vamos melhorar a lança mesmo, já tá com ela aqui. Nossa, de 3. Não vai dar então. Dá pra melhorar da amarela. Só da amarela. Então vamos melhorar dela. Tem alguma coisa? Tem outra música para colocar aqui, vamos ver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'humain. Quand as-tu vu un humain pour la dernière fois? Oh, c'était mon meilleur ami quand il m'a demandé de l'aider. Ton meilleur ami est un humain? Mais je croyais que c'était François. Oui.
16. Última chance. Reduz a própria vida a 1 para carregar todo o PA. Postura virtuosa. Não sei que você esteja por um fio para ganhar mesmo. Meso forte, a gente já viu. Combustão. Então, agora tá ótimo que a gente tem. E da lua também. Esse incêndio, acho que é esse aqui. A habilidade depois eu tive que trocar que não tá vendo que eu vou usar. J'ai l'impression que tu as un nouveau pote. Qui? Esquier? Oui, il est adorable. Et sans que je sache comment, il sait que je suis nulle en natation. Quand il a dit ça, ça m'a fait penser à... Tu sais bien. Oui, je m'en doute. Après la plage, Je sais. Lune te l'a dit? Non, mais je m'en suis doutée. Et... je comprends mieux que quiconque. Je suis heureuse que Lune t'ait retrouvée. Avant qu'il soit trop tard. Comme j'ai été retrouvée, moi. J'apprécie que tu sois là. Moi aussi. Bonne nuit, Gustave. Esquier a dû vivre tellement de choses au fil des siècles. Tu comptes l'interroger en long et en large, pas vrai? Une créature de légende. Tu parles. Gustavo tem um lugar que ele pode ficar sós. Ele passou um tempo escrevendo em seu diário. Ele conta sobre esqui, o quão formidável foi viajar aquela criatura lendária. Ele espera que um dia os aprendizes leiam tudo o que ele escreveu. Pour ceux qui viendront après. Cara, antes da gente seguir aqui, se clicar para dormir, a gente já vai seguir o próximo objetivo. Acho que é um bom momento para a gente parar aqui no acampamento novamente. Depois a gente continua no próximo episódio, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, comentar o que você está achando da série até aqui. E mais é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Forte abraço. Até mais.